Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que conta exatamente a saga de Emmanuel quando ele era o senador Públio Lentulus, lá no ano de 30, começou ali no ano de 31 da era cristã, na Roma Antiga. Ele era um senador ali então em Roma, e ele é quem está ditando agora para a gente, 2000 anos depois, então, ele como o mentor de Chico Xavier. O que ele diz no prefácio é que ele abre a intimidade dele para nos ajudar, não para nos divertir, como sendo um romance de ficção, porque é a realidade. Mas ele traz para que a gente então aprenda possamos aprender com o erro dele. Ele que então teve ali a oportunidade de estar aprendendo pelo amor, como a gente vê no decorrer do livro, ele optou por aprender pela dor, por ter uma alma, como o próprio Jesus Cristo disse, superficial e orgulhosa. Ele que teve o privilégio de se encontrar com Jesus Cristo, porque ele estava encarnado ali no mesmo momento que ele. As histórias se parecem, a história dele parece um pouco com a história de Paulo de Tarso, que está narrada ali no livro Paulo e Estevão, que foi o primeiro que eu fiz dessa série dos romances de Emmanuel. Eu deixo aqui a playlist para você ver se quiser, com um diferencial. Paulo de Tarso, assim que se encontrou com Jesus Cristo ali nas portas de Damasco, teve a virada de chave, entendeu e se anulou completamente e disse: é Jesus Cristo que vive através de mim. Colheu tudo que ele tinha plantado, se feriu em todos os espinhos que ele tinha plantado, tomou a taça de fel que ele tinha oferecido e no final Jesus Cristo veio buscá-lo nos braços quando ele fez a passagem. Já Emmanuel, enquanto Públio Lentulus, não, ele teve o mesmo privilégio, porém não entendeu, se manteve na superficialidade e orgulho dele, colocando o poder então no externo, nas coisas terrenas, e deixou passar essa oportunidade. É por isso mesmo que continua, e o próximo livro que eu vou ler então vai ser 50 anos depois, quando nós vemos ele voltando novamente como um escravo. Porém isso é mais para frente. Agora então nós estamos aqui no 8º capítulo, que é quando Jesus Cristo chega ali em Jerusalém, montado então como Emmanuel não descreve, mas como a gente conhece da história, ele chegou então montado em um jumento e as pessoas iam jogando ali os ramos, e até tem na Igreja Católica tem a cerimônia do Domingo de Ramos. E então depois foi no dia da Páscoa judaica, então tinha muita gente na cidade, e aí então foi quando aconteceu aquela traição de Judas, que incitado pelos sacerdotes, que disseram a ele que ele deveria só mostrar quem era a pessoa e que eles iriam então depois prendê-lo para poder agir contra os romanos, que depois eles então iriam coroar Jesus Cristo como rei mesmo, mas como ele era meio ingênuo, ele não ia saber tomar decisões, mesmo quem tomaria seria Judas. E ele, é claro que fomentado pelo espírito dele também de querer ser o melhor, de querer ser o maior, de querer levar vantagem, ele acabou fazendo o que ele fez, levados pelos sacerdotes, que agora então prenderam Jesus Cristo. E estamos ali no momento em que Pilatos, o governador então ali da Judéia, na época, chama todo mundo, chama todo o pessoal ali, os patrícios, inclusive principalmente o Públio Lentulus, que era o senador da República que estava ali, ele era a autoridade máxima ali naquele momento. Então chamou todo mundo porque ele disse que ele não via nenhum crime em Jesus Cristo, mas ele não queria sujar as mãos, ele não queria tomar decisão nenhuma que fosse injusta, ou seja, ele não queria ficar mal com o povo, ele não queria ficar mal com ninguém, ele queria ficar em cima do muro, que é muito cômodo para uma personalidade covarde, acredito. E aí então mas também aqui ó, eu julgando de novo, então não, para a personalidade dele no momento, com a consciência que ele tinha no momento.
retira o covarde. E aí então ele está aqui tomando, então perguntando para as pessoas. Ele disse ao Públio então que a própria mulher dele, a Cláudia, sonhou que pediam para ela, que uma voz dizia a ela que ele não deveria, que o Pilatos não devia. Ele diz: ainda esta noite parece que os augúrios dos deuses se manifestaram para minha orientação, pois Cláudia sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar a minha responsabilidade no julgamento desse homem injusto. Ou seja, aqui ele foi avisado, e aqui, como eu disse ali no vídeo anterior, eu acredito que são as forças das trevas e da luz ali agindo, cada uma no seu domínio, claro. A luz ali tentando trazer, Lívia tentou falar com o marido dela, não conseguiu. Cláudia foi avisada para falar com o marido dela, porém ele não quis tomar uma decisão. Ele poderia ter dito, mas o povo ficaria contra ele. E então ele pergunta ao senador: que dizeis, pois, dos meus escrúpulos na qualidade de representante direto do Senado e do imperador entre nós neste momento? E aí Públio Lentulus responde: vossa atitude revela o máximo critério nas questões administrativas. E aí ele continua: e recordando no íntimo os bens que havia recebido do profeta com a cura da filhinha, embora as dúvidas levantadas pelo orgulho e vaidade dele, então ele continuou. E vamos ver qual vai ser o veredito dele, a palavra que eu esqueci no vídeo anterior, o que ele vai decidir. Conheci de perto o profeta de Nazaré em Cafarnaum, onde ninguém o tinha na conta de conspirador ou revolucionário. Suas ações ali eram as de um homem superior, caridoso e justo, e jamais tive conhecimento de que as palavras dele se erguesse contra qualquer instituto social ou político do império. Certamente alguém o toma aqui como pretendendo à autoridade política da Judéia, cevando-se no seu nome as ambições e o despeito dos sacerdotes do templo. Mas já que guardais no coração os melhores escrúpulos, por que não enviais o prisioneiro ao julgamento de Antipas, a quem, com mais propriedade, deve interessar a solução de semelhante assunto? Representando nesses dias o governo da Galiléia aqui em Jerusalém, acho que ninguém melhor que Herodes pode resolver em sã consciência um caso como este, considerando-se a circunstância de que julgará um compatrício seu, já que não vos supondes de posse de todos os elementos para proferir sentença definitiva nesse processo insólito. Então aqui, primeiro Públio diz que conheceu pessoalmente o profeta e que não encontrou nele ninguém que fosse realmente essa pessoa que merecesse esse castigo, merecesse essa condenação. As ações dele eram de um homem superior, caridoso e justo. Porém, aí ele dá uma cutucada no Pilatos: mas já que guardais no coração os melhores escrúpulos, não é por... Já que guardais no coração os melhores escrúpulos, então, por que não manda então pro príncipe, né? Por que não manda para Herodes? Ele que vai saber então, já que ele vai julgar um compatrício dele, que ele também era judeu, então, né? Então, ninguém melhor que Herodes para resolver em sã consciência um caso como este. A ideia foi unanimemente aceita, sendo o acusado conduzido à presença de Herodes Antipas por alguns centuriões, obedecendo-se rigorosamente às determinações de Pilatos nesse sentido. Todavia, no palácio do tetrarca da Galiléia, foi Jesus de Nazaré recebido com profundo sarcasmo. Apelidado pela gente simples como rei dos judeus e simbolizando a esperança de certas reivindicações políticas para numerosos de seus seguidores, entre os quais se incluía o famoso discípulo de Queriote, e aqui é Judas, porque Iscariotes também pode ser Queriote, o mestre de Nazaré foi tratado pelo príncipe de Tiberíades como vulgar conspirador, humilhado e vencido. Então aqui eu acredito que Antipas, então ele pensou: meu Deus, mas por que o governador não resolve esse assunto, que é uma coisa tão, para ele era banal, era
um profeta, mais um profeta, como o próprio Pilatos disse, cada dia nascia um entre os judeus, por que ele tem que mandar para mim? Aí por isso ele resolveu tratar com sarcasmo. E aí então ele foi tratado também como vulgar conspirador, humilhado e vencido. Antipas, porém, para fazer sentir ao procurador da Judéia a conta de ridículo em que tomava os seus escrúpulos, mandou que se tratasse o prisioneiro com o máximo de ironia. Ou seja, aqui se confirmando, ele achou que os escrúpulos de Pilatos, então, não querendo julgar ele próprio, não querendo, na verdade, ele não estava querendo se envolver, ele queria ficar bem com todo mundo. Aí, esses escrúpulos, então, ele acreditava que era tão ridículo isso, pela situação, que ele resolveu que o próprio prisioneiro deveria pagar, ele tratando-o com ironia. Vestiu-lhe uma túnica alva igual à indumentária dos príncipes do tempo, colocando-lhe nos braços uma cana imunda à guisa de cetro, e coroou-lhe a fronte abatida com uma auréola de venenosos espinhos, devolvendo-a à sanção de Pilatos, no turbilhão de gritarias da populaça exacerbada. Muitos soldados romanos cercavam o acusado, protegendo-o das investidas da massa furiosa e inconsciente. Ou seja, aqui era a massa, ou seja, era a escuridão, era a sombra que estava ali fazendo o trabalho dela, ali então incitando a massa, colocando ali no coração da massa, aquela massa, a mesma massa, acredito eu, que é aquela massa que acredita que é possível que um dia Deus vai levar os bonzinhos com ele, aqueles que seguem os dogmas da religião delas com ele, para o céu, e vai deixar os outros gritando eternamente no inferno. Então, eu acredito que é a mesma massa, é esse tipo de pensamento que tem uma massa dessa, alguém que sente prazer em ver o outro sendo maltratado, em ver o outro ser batido mesmo, ser até estraçalhado, morto na frente da pessoa. Acredito que seja isso, porque como é que eu posso ir para o céu e ficar ali tranquilo, ali com Deus, sabendo que alguns não vieram e estão sofrendo eternamente no inferno? Então acredito que não deve ter mudado muito isso se hoje ele voltasse, acredito. Essa é a minha forma de entender. Muitos soldados romanos então tinham que cercá-lo para protegê-lo dessa massa. Jesus, trajando por irrisão a túnica da realeza, coroado de espinhos e empunhando uma cana como símbolo do reinado dele no mundo, deixava transparecer nos olhos profundos indefinível melancolia. E aí a gente vê que ele não está ali chorando como uma vítima esquecida, até aquela frase lá que dizem que ele disse: Pai, por que me abandonastes? Não entendi ainda, não sei explicar como, mas eu não acredito que seja uma realidade, que isso tenha acontecido, porque ali ele tinha nos olhos não dor por ele, não estava sentindo piedade dele, ele sabia o que ele tinha vindo fazer, ele sabia quem ele estava servindo, porém ele estava melancólico, exatamente como quando ele conversou com Públio há alguns dias e ele viu que ele não desceu do orgulho dele, o senador não desceu do orgulho dele, que não ia adiantar nada, que ele ia ter que colher muito espinho, sofrer muito. Aí ele chorou, porque eu acredito que é por isso que não há a felicidade absoluta nessa existência. Porque como é que a gente pode ser feliz vendo tanta gente que não entendeu, vendo tanta gente plantando espinho para colher e vendo tanta gente já colhendo? É como eu ouvi dizer que Chico Xavier, ele chorava muito, ele chorava pela dor do outro, ele sentia a dor do outro. Eu acredito que é isso, que deve ser aquele amor que nasce na gente, aquele amor incondicional, que é quando a gente sente a dor do outro e quando a gente não escolhe ninguém para amar. E quando a gente entende que todos somos filhos do mesmo pai e mãe, que não existe absolutamente nenhuma crença, nada que eu acredito e o outro não acredita, que possa fazer com que ele fique afastado do pai e da mãe.
Cientificado de que o prisioneiro era devolvido por Antipas ao julgamento dele, o governador dirigiu-se novamente aos conterrâneos, exclamando: meus amigos, não obstante nossos esforços, Herodes apela também para nós outros, a fim de se confirmar a peça condenatória do profeta Nazareno, recambiando-o com a situação dele penosamente agravada perante o povo, porquanto, como suprema autoridade em Tiberíades, tratou o prisioneiro com revoltante sarcasmo, dando-nos a entender o desprezo com que supõe deva ele ser encarado pela nossa justiça e administração. Então, Pilatos mostrando que entendeu o recado de Antipas e conversando novamente com o pessoal que ele reuniu ali então. Tão amarga situação contrista-me bastante, porque o coração me diz que esse homem é um justo. Mas que fazermos em semelhante conjuntura? Não é, gente? É quando a gente ainda não entendeu nada realmente da mensagem de Jesus Cristo. Se a gente tem certeza absoluta que a pessoa é justa, é como coisas que a gente vê acontecendo, que a gente, de vez em quando a gente vê alguém foi... como quando toda a população, todo mundo começa a bater e todos começam também, acabam linchando a pessoa, que a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo, não está todo mundo batendo, eu vou bater também. Então, e quando a gente tem certeza absoluta, ele é justo, ele é inocente, e a gente tem nas mãos o poder de dizer não, ele não vai ser condenado. E a gente lava as mãos e a gente diz não sei o que vou fazer em semelhante conjuntura. A gente continua agora no julgamento, a gente continua em cima do muro, porque Emmanuel está trazendo o livro para que a gente aprenda, é um roteiro para a gente aprender. Então, o comportamento de Pilatos aqui dá para a gente entender o que não fazer, não é? Da Câmara isolada, onde se reuniu o apressado e reduzido conselho de patrícios, podiam observar-se os ecos rumorosos da turba amotinada em espantosa gritaria. Um ajudante de ordens do governador, de nome Políbios, homem sensato e honesto, penetrou no recinto pálido e quase trêmulo, dirigindo-se a Pilatos. Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa, se não confirmardes a sentença condenatória de Jesus Nazareno, dentro do menor prazo possível. Mas isto é um absurdo, retrucou Pilatos, emocionado. E afinal, que diz o profeta em tais circunstâncias? Sofre tudo sem uma palavra de recriminação e sem um apelo oficial aos tribunais de justiça? Senhor, replicou Políbios, igualmente impressionado, o prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama. Nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos discípulos da doutrina dele. Aqui eles citam então o cordeiro, que a gente sabe que ali na Páscoa judaica um cordeiro era sacrificado, o animal, e aí que pelo menos para mim foi ensinado dessa forma, e Jesus Cristo então veio se sacrificar como cordeiro de Deus, o sacrifício que Deus queria. Então Deus queria sangue para poder nos livrar dos nossos pecados, coisa que para mim com certeza eu não vejo dessa forma. Comovido com os seus padecimentos, fui falar-lhe pessoalmente e, inquirindo-o sobre seus martírios, afirmou que poderia invocar a legião de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a humilhação infamante dele para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Fiz-lhe ver, então, que poderia recorrer à vossa magnanimidade a fim de se ordenar o processo dentro de nossos dispositivos judiciários de maneira a comprovar a inocência dele e, todavia, recusou semelhante recurso, alegando que prescinde de toda a proteção política dos homens para confiar tão somente numa justiça que diz ser a do Pai dele que está nos céus. Então aqui a pessoa,
essa pessoa que veio trazer a notícia para Pilatos, então dizendo que ele conversou com Jesus Cristo e ele disse que ele poderia pulverizar toda a cidade com a legião de anjos dele, porém ele não ia fazer isso, ele estava ali cumprindo uma determinação de Deus, ele veio dar o testemunho dele, para nos mostrar como é que se ama, exatamente, ele disse só isso, a minha mensagem é essa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, por amor a nós, não para passar a mão na nossa cabeça, derramar sangue como sacrifício para um Deus que pede, que precisa de sacrifício para nos livrar dos nossos pecados, sem que a gente tenha entendido, sem que a gente tenha enfrentado a lei da causa e efeito. Então ele dizendo que ele veio então para dar esse testemunho, para nos ensinar a amar incondicionalmente, e por isso mesmo, quando foi oferecido a ele que ele podia então estar entrando na justiça, para ele era inocente, e ele disse que não prescindia de toda a proteção política dos homens, pois como ele tinha confiança na justiça divina. Porque essa, como nós mesmos vimos ali no início do livro, o próprio Públio Lentulus, quando ele sonha com ele próprio, quando ele era o bisavô dele ali na época do Catilina, e ele participou de toda aquela tentativa de golpe que o Catilina fez ali contra a República, e ele foi a pessoa mais cruel, como ele mesmo disse, mandando matar com requinte de crueldade, mandando arrancar os olhos de alguns e ficando para ver, apreciando o espetáculo. Então, ele que viu em sonho tudo isso, ele entendeu, depois que ele morreu, ele foi condenado pela justiça, e aí ele foi condenado pela justiça dos homens. Porém, passando lá, depois que ele se viu ali na própria mente dele, ali com todas as vítimas dele, ele foi então para um julgamento da justiça superior, onde ficou tudo determinado como é que ele voltaria, o que é que ele deveria, como ele viria novamente, para então estar recortando, não estar colhendo aquilo que ele plantou. Mas ele deveria ter humildade e renúncia, e ele esqueceu tudo isso agora, apesar do sonho estar vindo, dele estar sendo relembrado, tem um monte de gente trabalhando por ele, né? Lá em cima ajudando, mas ele tá difícil entender para ele. Homem extraordinário, revidou Pilatos, enquanto os presentes o acompanhavam estupefatos. Políbios, continuou ele, que poderíamos fazer para evitar-lhe a morte nefanda nas mãos criminosas da massa inconsciente? Mais uma vez Pilatos passando o que é da responsabilidade dele para outro. Vamos ver, mas eu estou me repetindo à toa, porque se ele chamou o pessoal todo lá, é porque exatamente ele não ia tomar decisão sozinho. Senhor, em vista da necessidade de resolução rápida, sugiro a pena dos açoites na praça pública, por ver se assim conseguimos amainar as iras populares, evitando ao prisioneiro a morte ignominiosa nas mãos de celerados sem consciência. Então aqui vai ficando pior ainda, porque aqui então ele pede um conselho. O primeiro mandou que levasse a Antipas, que o tratou com ironia e o coroou de espinhos venenosos. E aqui o outro sugere então que ele seja açoitado na praça, o que era o costume da época também, e aí é para ver se poderia livrá-lo da morte. Mas os açoites, diz Públio Lentulus admirado, antevendo as torturas do horrível suplício. Sim, meu amigo, redarguiu o governador, dirigindo-lhe a palavra com atenção respeitosa. A ideia de Políbios é bem lembrada. Para evitarmos ao acusado a morte ignominiosa, temos de lançar a mão deste recurso. Vivendo na Judéia há quase 7 anos, conheço este povo e sei das temíveis atitudes deles, quando suas paixões se desencadeiam. Então Pilatos concorda, apesar de Públio ter feito um ensaio ali de dizer não precisa disso, mas ficou assim mesmo. O suplício foi então ordenado no pressuposto de evitar maiores males. Diante de todos, foi Jesus açoitado de maneira impiedosa, aos berros estridentes da multidão amotinada.
Nesse instante doloroso, Públio e alguns romanos se ausentaram por momentos da câmara privada onde se reuniam a fim de observarem os movimentos instintivos da massa fanática e ignorante. Não parecia que os peregrinos de Jerusalém haviam acorrido à cidade para as comemorações alegres da Páscoa, mas tão somente para procederem à condenação do humilde Messias de Nazaré. De quando em quando, fazia-se mistério o concurso decidido de centuriões desassombrados que dispersavam certos grupos mais exaltados a golpes de chanfalho. Chanfalho, eu fui ver, é uma espada sem corte. Então aqui, o pessoal, as pessoas, eles estavam ali para comemorar a Páscoa, era uma comemoração alegre, festiva, devia ter muita comida, não sei, mas era uma festa. E aí eles trocam todos esses prazeres pelo prazer de ver uma pessoa sendo açoitada, de ver uma pessoa sendo fustigada ali, castigada até chegar à morte. É isso que dá mais prazer. Ao ponto de que a polícia, de que os centuriões, eles tinham que afastar para que ele não fosse morto ali, estraçalhado ali no meio da turba. O senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto energético e meigo em que os olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento a manar-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Os delicados traços fisionômicos dele pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíram na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus e todavia estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vergastada mais forte. Mas o olhar profundo saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando a amargurada e indefinível melancolia. Como Jesus Cristo sofreu, né? Como sofreu não por estar sendo açoitado, sofreu por ver como é que as pessoas, por ver o que as pessoas estavam plantando, não é? E ele, acredito que ele deve estar triste hoje, pensando que se ele voltasse e pensar que exatamente isso que eu disse, como é que depois dele ter feito tudo isso, as pessoas ainda não entenderam a mensagem dele. As pessoas acreditam ainda que um dia ele vai estar sentado ali num trono, do lado de um outro ali sentado no trono também, e vai falar, você seguiu os dogmas, vem comigo, você não, você vai para o inferno, você vem comigo. Você... Não é? Essa é a minha forma de entender. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador, que baixou a fronte, tocado pela imorredora impressão daquela sobre-humana majestade. Meu Deus! Meu Deus, esse senador realmente, agora ele vai ali ver ele sendo açoitado, ele que já sabia quem ele era, ele já havia sentido, ele sabia, ele tinha poder para fazer parar aquilo, mas... cada um agindo de acordo com a expansão da consciência do momento, né? Para ver que agora, 2000 anos depois, onde é que ele está no brilho da luz. Então, é essa a certeza que a gente tem que ter. Por mais que a gente não entendeu, que a ficha não caiu, a gente acha realmente que há dogmas ali, segue isso aqui, ó, é assim. A gente não consegue nem abrir um pouquinho o olho para ver, não é possível, isso não é possível, não está batendo. 2 e 2 não está dando 4, não é possível. A gente não pensa por nós mesmos, então a gente tem que passar um tempo, tem que vir e voltar, como o próprio Jesus Cristo disse a Nicodemos, quando ele disse como fazer para chegar no reino de Deus. Há que se nascer muitas e muitas vezes, há que se nascer de novo. E aí a gente inventou lá, mas também umas histórias que para mim foi explicado que era um nascimento pelo batismo, mas não é, basta pensar. Então é a minha forma de entender, somente
Então ele deve ficar triste também, que nossa, quanta gente ainda vai precisar de... O Emmanuel não precisou de 2000 anos, porque ele está contando isso há 2000 anos, mas acredito que foi bem menos tempo, mas pelo menos não nessa encarnação e nem na próxima, a gente vê que ainda ele teve que colher muito sofrimento. Por um momento, então, os olhos deles se encontraram. Públio Lentulus voltou intimamente compungido ao interior do palácio, onde daí a poucos minutos retornava Políbios, certificando o governador de que a pena do açoite não havia saciado, infelizmente, as iras da população enfurecida, que reclamava a crucificação do condenado. Então, não, a população não servia só ver sendo açoitado, vai ficar vivo não, a gente tem que ver sendo crucificado, é isso que vai saciar a nossa gana por ter um prazer, a gente precisa de prazer. Penosamente surpreendido, exclamou o senador, dirigindo-se a Pilatos com intimidade: não tendes porventura algum prisioneiro com processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa e versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso em lugar desse homem, que pode ser um mago ou visionário, mas é um coração caridoso e justo. Ele então ali trazendo mais uma alternativa então para que ele não fosse crucificado, porém não fazendo o que ele poderia ter feito na posição que ele exercia. O governador da Judéia concentrou-se por momentos, recorrendo à memória, com o fim de encontrar a desejada solução. Lembrou-se então de Barrabás, personalidade temível que se encontrava no cárcere aguardando a última pena, conhecido e odiado de todos pelo seu comprovado espírito de perversidade, respondendo afinal: muito bem, temos aqui um celerado no cárcere para alívio de todos e que poderia, com efeito, substituir o profeta na morte infamante. E a gente vê ali quem era Barrabás, por quem foi que a população trocou então Jesus Cristo, porque ver um inocente, como todos eles inconscientemente sabiam, sendo crucificado, dá muito mais prazer do que ver um infamante, um que realmente optou pela sombra, um que está ali, que não entendeu nada e que só traria então benefício para aqueles que estão ali, como diz que ele era odiado por todos pelo comprovado espírito de perversidade. E mandando fazer o possível silêncio de uma das eminências do edifício, ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus. Mas com grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradava com sinistro alarido numa torrente de impropérios: Jesus, Jesus, absolvemos Barrabás, condenemos Jesus, crucificai-o, crucificai-o. Todos os romanos se aproximaram das janelas observando a inconsciência da massa criminosa no ímpeto de seus instintos desencadeados. Que fazer diante de tal quadro? Perguntou Pilatos, emocionado ao senador que o ouvia atentamente. Meu amigo, respondeu Públio com energia, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta, e mandava dispersar a multidão inconsciente à pata de cavalo. Mas considero que as minhas atribuições transitórias junto ao vosso governo não me outorgam direito a tais desmandos, e além disso, tendes aqui uma experiência de 7 anos consecutivos. De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas, que complicou a situação dele diante da populaça irresponsável, dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, determinastes o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado. E agora,
acabais de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado. Tudo inutilmente. Como homem, estou contra este povo inconsciente e infeliz e tudo faria para salvar o inocente. Mas como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais e presumindo, desse modo, que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. Então aqui foi a vez do Públio lavar as mãos. Ele dizendo que ele poderia, como a autoridade máxima que ele era ali, ele poderia então, se coubesse a ele fundamentaria nos códigos judiciários, porque eles não comportavam mais uma condenação sumária como essa, e aí ele ia dispersar o povo ali a pata de cavalo, ele faria. Porém não cabia a ele, pois além dele não ser ali o governador, aquilo cabia ao governador fazer, ele não poderia estar fazendo, ele lavaria as mãos dele, porque ele acreditava que quem devia ficar com a culpa nas costas seria então a própria população era ela que estava pedindo, então, e ele deixaria para essa população então essa responsabilidade da morte nefanda, desta morte nefanda. Pilatos enterrou a fronte nas mãos como a refletir maduramente naquelas ponderações, mas antes que pudesse externar a opinião, eis que Políbios aparece aflito, exclamando em atitude discreta: Senhor governador, é preciso apressar a vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César, compelidos pela intriga dos sacerdotes do templo, colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos. Além disso, a população tenta invadir a casa, tornando-se necessário assumir-lhes atitude decisiva, sem perda de um minuto. Pilatos ficou rubro de cólera diante de semelhantes injunções, exclamando irritado como se estivesse sob o jugo do mais singular dos determinismos. Está bem, lavarei as mãos deste ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. Ou seja, querendo ou não, ele tomou, foi dele a última palavra. Ele lavou as mãos, mas foi ele que decidiu. O povo ganhou. E procedendo a esse ato que o celebrizaria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela onde pudesse permanecer alguns minutos sem as grosseiras investidas da turba impetuosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que na linguagem usual deverá ser traduzido por lugar da caveira. Um só abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão nos seus desvairamentos infelizes, numerosos soldados seguiram o prisioneiro, que demandava o monte da crucificação, a passos vacilantes sob o madeiro da ignomínia, que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Até o momento da saída dele sob a cruz, ninguém se interessara por ele junto à autoridade, o governador da Judéia. Depreendia daí o senador que, quantos seguiam o mestre de Nazaré nas margens do lago em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. De uma das janelas do palácio, considerou penalizado o desprezo infligido àquele homem que um dia o dominara com a força magnética de sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Ao lado do mestre, não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Então havia a turba dominada pelo mal, dominada pela sombra, pelas trevas, e havia os outros dominados pela própria, como ele diz ali no livro Boa Nova, o homem é mais ignorante do que perverso, pela própria ignorância, pela própria
não entender que se tivesse ficado assim como Helena de Cusa, no livro Boa Nova, ele mostra ali Helena de Cusa, ela foi queimada viva ao lado do filho, o filho pedindo a ela, recusa, diz que não acredita nele, não, renuncia, e ela não renunciou. Então, e outros que estavam ali também, que ficaram com ele. E aí então é abandonado por uns totalmente inconscientes e os outros ali perdidos ainda nas próprias fraquezas ali, fraquezas da alma, apesar de conscientes. E aí é por isso que faz com que Pedro, depois desse momento que ele o nega, nesse momento incrível, ele sofre tanto também. A gente vê tudo isso ali no livro Boa Nova, eu deixo aqui para você se quiser ver. Então, apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado da mãe dele, o amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro transe. Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozearia da plebe, alinhada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo, que aliás não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, e enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Então, assim se conclui aqui o 9º capítulo, o 10º capítulo, o 8º capítulo, desculpem. Nós iremos para o 9º, então, que vai ser a calúnia vitoriosa. E aqui nós vimos, então, que para eles, ali os romanos, eles já tinham deixado, aqueles que estavam ali reunidos no palácio de Pilatos, eles já tinham até esquecido o assunto, enquanto Jesus Cristo estava sendo crucificado, já estavam ali comendo e bebendo, mas eles não sabiam, então, nesse momento, que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Naquele momento, então, que Jesus deu o último, o testemunho dele, assim, que se consagrou, que se terminou ali realmente o sacrifício que ele veio fazer para nos ensinar a amar, para nos ensinar que, como ele disse, todos nós podemos fazer como ele fez. Se nós estamos aqui hoje, amanhã nós podemos estar ainda do lado dele, amanhã nós podemos estar iluminados. Para isso, a gente deve entender que nós devemos amar incondicionalmente, que a gente não deve sentir prazer na dor do outro, pelo contrário, a dor do outro, ela deve doer na gente também, a pimenta no olho do outro deve arder no nosso também. E aí, nesse caso, a gente vai poder, desse jeito, Emmanuel traz aqui para mostrar que apesar dele que teve ali nesse momento, eu não sei se eu não estava ali também, mas não tão em destaque como ele, que estava realmente na hora dele acordar, ele teve muita chance para acordar. Eu acredito que vai sendo assim, conforme a gente vai caminhando, se a gente já está há muito tempo metendo os pés pelas mãos, aí a gente vai tendo sonhos mais lúcidos, como o que aconteceu com ele, quando a gente está muito do lado das trevas. Mas eu acredito que quando a gente está indo mais ou menos no equilíbrio, assim, a gente flerta um pouco com a sombra, mas a gente volta para a luz, não sei, é só a minha forma de estar assim, confabulando aqui comigo, num relato assim tão incrível, tão tocante, tão emocionante, quando a gente se vê ali no lugar, na hora, não é? E pensar que Jesus Cristo passou tudo isso só para nos ensinar a amar. E a gente vai aprender, com certeza. Agora a gente, somos todos nós vamos aprender. Não é menos esse, menos aquele que torturou, matou, mandou arrancar o olho, como o senador Publio Lentulus na encarnação anterior
a essa, ele disse, ele fez isso, e ele hoje está ali na luz, está nos ensinando, está abrindo a história dele, a intimidade dele, apenas para nos ensinar, apenas para servir como roteiro. Por quê? Porque a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. Se a gente aprende pelo amor é muito mais leve, muito mais confortável, muito mais fácil, não é? E se a gente for sábio, a gente aprende com o erro do outro. Se a gente for inteligente, a gente precisa errar para aprender. E se a gente ainda não estiver preparado, a gente precisa de mais um tempinho. Mas tempo aqui não falta. E Deus é aquele Deus todo misericordioso, porque mais uma vez eu ouvi aquela frase do professor Hélio Couto, a gente quebra aquele vaso chinês caríssimo, a gente pede perdão, tá perdoado, mas paga, faz o cheque para pagar. E aí ele acrescenta também, quem paga a maior parte é Deus, porque Deus nos dá a oportunidade de voltar, Deus nos dá as condições, Deus nos dá, se ele acha que a gente vai mesmo meter novamente os pés pelas mãos, a gente vem com uma deficiência para nos ajudar, apenas para nos ajudar. Deus só quer que a gente se limpe, porque como o próprio Jesus Cristo chorou, ficou angustiado em ver, nossa, quanto sofrimento essa gente está plantando, meu Deus, como eu faço para despertá-los, não é? Então, gente, é só a minha forma de entender, eu, como Guimarães Rosa, não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa, eu que não estudei a doutrina espírita, eu que nasci, fui criada na religião católica, para quem Espiritismo é a própria palavra que a gente não deve repetir de jeito nenhum. Então eu só estou fazendo os meus comentários só daquilo vem da minha alma, vem daquilo que eu sei de outros tempos, tá bom? Então se você tiver entendido de uma outra forma, se eu disse alguma coisa que não está correta, se você quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. Se você quiser compartilhar o vídeo, se você quiser deixar sua curtida, se você quiser se inscrever no canal, tem os outros 2 livros de Chico que eu já fiz, que é Paulo Estevão e Boa Nova, e tem muitos outros livros lá também, tá bom? Em alguns outros vídeos assim, ali, aleatórios, soltos. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui e convido vocês para continuar comigo, para que a gente veja como é que vai continuar isso aqui, então, no próximo capítulo, que é intitulado A Calúnia Vitoriosa. Tá bom? Até lá, então. Obrigada. Tchau.